Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Esse é mais um vídeo da nossa série React. Vamos trazer a repercussão da imprensa, o que falaram sobre o Flamengo, né? O que foi falado pelos comentaristas pelo Brasil. Mas antes, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito aqui no crescimento do nosso canal. Créditos e links na descrição desse vídeo. Vamos lá, vamos ao vídeo. Boa, Pedro, fã de esporte, Gaciba que vai estar com a gente. É bem na linha do que os companheiros falaram, né? É um resultado ótimo, a gente está vendo aí, né? Aí é os números do Gabigol, né? Um resultado muito bom, espetacular, ainda mais nas circunstâncias que foi. Conseguir o gol da vitória no finalzinho do jogo, num segundo tempo muito ruim do Flamengo, um segundo tempo bom, mas oscilou demais. No segundo tempo foi bem aquém. Para mim, até o Curitiba fez um segundo tempo melhor do que o do Flamengo. Vem um resultado que aí a gente falando em resultado tá bom, né? Sobe mais ali um pouquinho, tá no G4, muito distante do Botafogo, mas Botafogo empatou, então tira um pouquinho essa vantagem, ainda é muito ampla, né, do Botafogo, mas vai ter o confronto entre os dois, tem coisas para acontecer no campeonato, mas o que me chama a atenção para dizer que acho muito difícil alcançar o Botafogo é o futebol que o Flamengo joga. Vi aí os companheiros falando, né, que está na conta dos jogadores, mas para mim está muito mais na conta do treinador. É um treinador, para mim, comum, um treinador normal, muito valorizado, até por nós da imprensa, principalmente a imprensa brasileira, valoriza demais o Sampaoli, e eu acho ele um treinador muito normal. Só ver as substituições que ele fez hoje, que para mim, assim, 6 por meia dúzia, às vezes ele confunde todo mundo, ele tira o Gabigol para botar o Luiz Araújo, aí depois ele tira o Bruno Henrique para botar o Pedro. 6 por meia dúzia, não vejo evolução no trabalho dele, não vejo um Flamengo consistente, não vejo um Flamengo se impondo. O Flamengo vence porque tem um elenco espetacular. Aí numa pancada aí do Gerson, numa jogada do Arrascaeta, num bom jogo, ótimo jogo do Bruno Henrique no primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi bom. Aí o Flamengo chega, porque os concorrentes também tem limitações. Você vê o Curitiba. Se o Curitiba tem um pouquinho mais de qualidade, ganha o jogo, ganha o segundo tempo. Ele toma o gol quando a posse de bola é dele, saindo num contra-ataque, acabando o jogo, um passe no meio campo. Aí é que sai a jogada para o Gerson acertar esse belíssimo chute. Agora, ganha porque tem jogadores diferenciados e que no momento, com a falha do adversário, consegue individualmente vencer jogos. Não pela mão do treinador, que eu acho, volto a falar, é um treinador normal, super valorizado, muito aqui no Brasil. Eu falei isso essa semana também e eu concordo com o Zinho. Acho que não... Mas eu acho que criticar os jogadores não é dizer que o São Paulo é bom. O trabalho de São Paulo é limitado. Não, mas aí a gente Mas é para mostrar que não é só o trabalho dele que é limitado. Não, mas eu acho o Felipe Luiz é limitado, a falha do Fabrício Bruno é determinante no segundo tempo. Não é que o São Paulo seja bom, é que os jogadores também vivem em momento limitado com o destaque técnico. Mas quem salvou o Flamengo hoje não foi a qualidade individual dos jogadores? Mas aí você está topando com o risco todo jogo. Porque um jogo o Gerson pode colocar a bola na caixa. Um jogo o Arrascaeta pode decidir. Um jogo o Felipe Luiz pode deixar na mão. Um jogo o Fabrício Bruno pode falar. Então você está o tempo inteiro negociando com o risco. E o Flamengo deveria ser muito mais. Não, mas pelos jogadores e pelo treinador que também. Não tem conjunto, não é isso? Não tem. E aí isso já está falado. Eu acho que não tem. Porque, Bruno, quando eu tô com o Zinho, quando ele fala do trabalho limitado de Sampaoli. Porque você falar que é uma transição ali em abril, beleza. Em maio, junho é início de processo, beleza. Passa julho, a gente chega à metade de agosto e você vê muito pouco. O que você vê de Sampaoli é um time que ataca, mas não pelo brilhantismo de um conjunto organizado por ele, pelo brilhantismo técnico individual. E defende muito mal. O Flamengo defende muito mal desde o início do ano. A troca do Sampaoli não resolve. Então acho que é um combo, é um pacote. Acho que os jogadores vivem um momento técnico complicado. Jogadores que eu digo porque o Gabigol foi bem hoje. Não foi, a meu ver não foi bem, mas fez um gol de pênalti. O Arrascaeta pode decidir? Pode, mas ele não brilha todo jogo. O Gerson pode fazer um golaço, mas vinha mal até a hora do gol. O Gerson vinha mal hoje. Andou em campo e passa para o lado e dá um carrinho sem necessidade na frente da área, toma um cartão amarelo. Só que tem muita qualidade ali. Essa qualidade pode decidir. Só que a falha lá atrás também... O Bubu comentava, o 3-2 poderia ter sido pro Curitiba, no final do jogo. Curitiba jogando muito mais bola ali na reta final, na metade final do segundo tempo. Então você está o tempo inteiro negociando com risco. Tô com o Zinho, pelo trabalho limitado do Sampaoli,
mas também, não é que uma coisa anula a outra, mas também pelo momento complicado de muitos jogadores. Você não vê evolução também, Bubu, no trabalho do Sampaoli? Eu vejo um time inconstante. Eu acho que oscila muito. Você vai pegar alguns bons jogos do Flamengo e do São Paulo contra o Fluminense, Copa do Brasil, contra o Grêmio. Só. Teve um momento que o próprio São Paulo admitiu que o Flamengo era um time de Copas, né? Que o rendimento dos jogadores parecia até mas que... ele dizia que não queria isso, não queria isso, mas assim... Os jogadores por e a imprensa também falava isso. Tipo assim, ou pelo menos jogava dessa forma. Atletas do Flamengo parecem ter uma predileção por jogos de Copa. Isso. Escolhem partidas ou clássicos e tal, né? Que tem mais visibilidade ou mais importância, mais relevância para render melhor. Só que o que acontece? O Flamengo já caiu da Libertadores, que era a competição mais relevante, e naquela oportunidade a gente não viu o Flamengo de Copas, nem na Copa Libertadores, né? Não mesmo. Não foi lá para Assunção quando foi eliminado. Então, eu acho assim, essa história, eu já defendi o São Paulo nesse sentido. Mas o São Paulo mexe muito no time. Tem 30 jogos, 30 escalações diferentes. Muitas vezes é por conta de lesão, de suspensão, né? A convocação não tem tido muito assim. Mas ele já utilizou, se não o mesmo time, acho que já utilizou o mesmo 11 inicial, não de forma consecutiva, mas ele já tem mais ou menos o mesmo time. Você sabe que o Pedro é reserva? Tem gente que adora o Pedro, que gostaria de ver o Pedro na seleção brasileira de novo, como você vê na Copa do Mundo. O São Paulo não é tão fã desse tipo de jogador, de centroavante, de cara de referência. Mas e o Ayrton Lucas? O Ayrton Lucas é um jogador que ofensivamente esteve muito bem. E a dupla de zaga, qual é? E o Everton Ribeiro, é titular ou não? Eu acho que a gente tem mais dúvidas de quem é titular do que certezas no Flamengo. Eu até vou fazer uma comparação com o Diniz, né? Porque, por exemplo, muitas das falhas do Flamengo hoje na saída de bola, se fosse o Diniz o treinador, iam falar, tá vendo, é maluco, saidinha do Diniz, ó lá, tá, kamikaze e tal, tá louco e tal. E você vê o placar do jogo, é mais ou menos muito do sampaulismo. Isso. Você faz muito gol, você cria chance, mas oferece também muitas oportunidades para o adversário. Mas você faz muito pelos valores individuais, não por ele. De negociar, de travar jogo, de ficar especulando muito. Né? Ele é mais aberto, mais... Não, mas, por exemplo, ele é um cara, não é Zinho, Pedro e Bubu, que fala que tem o amor lá pela bola. Como é que ele fala? O amor pela... Paixão pela bola. Pela pelota e tal. Hoje Balão. O Flamengo não negociou contra-ataque? Essa é a característica do que o rubro-negro gosta? Eu acho que tem uma coisa até para passar por Zinho. Uma coisa é você negociar contra-ataque e esperar o seu adversário, porque é uma ideia de jogo sua. Outra coisa é você tomar contra-ataque e receber o adversário no seu campo porque você não consegue jogar. Ele hoje replica meio que algo que deu certo ali de início. Mas hoje ele queria ou ele não conseguia? Eu acho que muitas vezes ele não conseguiu hoje. O Flamengo hoje não estava bem no segundo tempo. Não estava bem porque o jogo se detenhava de um jeito. O Flamengo jogou para mim um bom primeiro tempo. Interessante, começa bem, o gol sai numa escapada de uma falha individual combinada com uma falha de opção do Sampaoli, que é o Felipe por ali, a opção dele. Uma proteção ruim da linha defensiva, o trabalho dele não é bom, e uma falha individual do Felipe. Essa combinação, 1-0 para o Curitiba. O Flamengo reage rápido porque vinha bem no jogo. Consegue os 2 gols porque vinha bem no jogo. Aí no segundo tempo, quando parece que vai jogar para ampliar e para afastar qualquer problema, o que acontece? Falha individual do Fabrício Bruno. Aí toma o gol. Aí a partir dali, o Curitiba que chega, não é porque o Flamengo convida, é porque o Flamengo não consegue jogar. Aí para mim tem muito mais uma questão de... O sampaulismo está muito mais no placar do que na ideia. Porque o sampaulismo da ideia é ter a bola, construir, fazer muito gol. O sampaulismo está na questão. Qualquer coisa pode acontecer. Constrói pelo bom passe, pela boa ultrapassagem do Wesley, pênalti. Pelo pênalti, Gabriel cobra, gol. Pelo tapa do Bruno Henrique, tem muito pouco de sampaulismo, tapa do Bruno Henrique, cruzamento, gol. A patada do Gerson lá de fora, individual. Tem muito pouco de sampaulismo de construção, paixão pela bola. Tem muito de sampaulismo da bagunça defensiva, combinada com a má fase. É por aí, né, Zinho? Eu vou até mostrar os números da partida para o Zinho começar e comentar. E quando eu falei em sampaulismo, né, números do Sampaoli, então, são 33 jogos, 19 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. O aproveitamento de 65% ele é bom. 60 gols marcados, 35 gols sofridos e agora, claro, essa vitória em cima do Flamengo, em cima do Coritiba no Campeonato Brasileiro. A gente está avaliando aqui, Zinho, essa questão de ser um time inconstante. Eu acho que nenhuma atividade na vida você tem sucesso se você não tiver regularidade. E é difícil você encontrar regularidade em qualquer trabalho do Sampaoli. Essa é a crítica que eu faço e vejo isso no time do Flamengo hoje, Zinho.
E a minha também. Eu concordo com os companheiros, né? Quando diz aí que ele é um cara ousado, realmente ele quer ter a bola, ele é um cara ofensivo, mostra isso ao longo da trajetória dele, da carreira dele. Não é um cara vitorioso. Não é. Não é. E é um cara de muito problema de relacionamento. Isso é nítido. É a carreira dele que diz, né? Tenho nada contra o Sampaoli. Eu só acho que ele é muito valorizado para pouco que ele fez ao longo da sua carreira. Se é o Fernando Diniz que toma sufoco, toma gol aí numa saída de bola, meu Deus, descarrega a crítica em cima do Diniz, né? E olha que eu vejo um time do Fluminense melhor ajustado. Joga junto há mais tempo, já tem uns 11 mais ou menos ideal, é aquele ali que está na cabeça do torcedor. Mas eu estou com você, Bruno. Eu acho que assim, você tem um elenco maravilhoso, um elenco com muitas opções, todo mundo quer ter isso, para num ano tão desgastante, longo, com tantas competições, você poder mesclar um jogo aqui, negociar um jogo ali. Só que assim, ele chega num Flamengo já desorganizado, já com muitos problemas, com muitas derrotas em títulos, em disputa de títulos. E ele já teve um tempo suficiente para ter esses 11 ideal, vamos dizer assim, e depois dele ter esse 11 ideal, quem está desgastado, pelo menos era assim quando eu trabalhava, né? A gente tem o 11 ideal, aquele 11 que a gente tem na cabeça como titular. Aí durante a semana você tem um departamento médico, tem um departamento de fisiologia, hoje os equipamentos, né, mede tudo isso nos atletas, vê quem está com problema de desgaste, que pode ter uma lesão ali na frente. Então você fazendo um planejamento com a sua comissão técnica, com a sua diretoria, vendo o que você tem pela frente, isso é o trabalho da comissão técnica, né? Hoje o grande treinador é o cara que tem essa gestão de tudo, né, de todo um grupo, de todo um projeto. Eu não vejo isso nele, eu vejo ele oscilando muito. Falei muito das substituições de hoje. De repente eu nem concordei com o meio campo que ele entrou. Com o Pulgar, repetiu até. Se a gente reclama, ele até repetiu. O único jogador que entrou no time hoje foi o Wesley, que é titular do time. E aí o Varela tá com problema, né? Não poderia jogar mesmo, Mateuzinho tá voltando. Então, ponto para ele. Ele até repetiu o time que jogou contra o Grêmio, com a entrada do Wesley. Mas aí começa um segundo tempo, o time oscila um pouco. Para mim, ele tira o Vitor Hugo, que estava fazendo um bom jogo. Estava até encaixado ali para fortalecer esse meio campo. O Everton Ribeiro, que perdeu muito espaço, não entra bem no jogo, né? É a opção dele, tudo bem. Mas eu acho que ele mesmo confunde um sistema de jogo que o jogador acaba não entendendo. Por isso que eu destaquei que é muito valor individual, não é o coletivo, não é o conjunto, não é o dedo dele. Eu até elogiei muito ele no jogo contra o Olímpia no Maracanã, que a mexida tática dele, que ele coloca o Bruno Henrique para ficar perto do Gabigol, dando um corredor, né? Foi o gesto que utilizou. Eu utilizaria até o Ayrton Lucas, que estava jogando naquele jogo. Foi fundamental para sair o gol, o Flamengo ganhar de 1-0. Não foi o suficiente. Então, assim, eu acho que ele tem muito material humano, ele tem muito. Ele, de todos os treinadores do Brasil, é o que tem mais opções. E, na verdade, me parece que nenhum jogador entendeu ainda. Ele falou que os jogadores não se encaixaram ao sistema dele. Ele deu essa declaração. Sim. Eu acho que, para mim, o grande treinador é o que encaixa o que ele deseja nas características dos jogadores. Ele sabia qual é a característica de cada jogador do Flamengo. O jogador que não está entendendo o sistema dele, eu acho que ele, como um gestor, ele tem que entender a característica de cada jogador e adaptar o sistema ideal para cada característica, cada potencial dos jogadores. E eu não vejo isso. E aí o pior dessa história, o que o rubro-negro mais questionou, depois também da eliminação ali para o Olímpia, é que foi recuperada a entrevista de alguns meses atrás, quando ele, para falar do trabalho do Vitor Pereira, respondeu lá no Sport TV que um treinador que não se adaptasse ao estilo dos jogadores que tem no elenco tinha um trabalho fracassado. E aí, meses depois, ele se contradiz em uma entrevista coletiva, Pedro Ivo. Morde a língua, acho que é mais um problema do trabalho de Sampaoli.
E esse trabalho que não anda, não evolui, se eu não me engano, foi a pergunta que você fez para o Bubu sobre evolução. Esse trabalho que não anda, não evolui, ele respinga no time. Tem uma outra declaração que eu acho que explica também o que a gente viu no jogo de hoje, que é do Felipe Luiz, no pós-jogo da eliminação. E depois ele repete até no momento da classificação da Copa do Brasil, ficou aquela coisa, será que agora ruiu de vez, vai ser eliminado, o Flamengo se classifica. Mas mesmo classificado, ele lembra que o time em algum momento perdeu a sua força, a sua capacidade de ser forte, como o elenco sugere que seja. E eu acho que isso explica o segundo tempo. O Bubu bate muito nessa tecla, eu concordo, nem sempre é só um desenho tático que vai explicar, é uma questão mental. O Flamengo ele tinha um bom primeiro tempo, ele desenhava para continuar tendo um bom segundo tempo, e aí uma falha de Fabrício Bruno logo no início, o Curitiba 2-2. Me parece que ali naquele momento volta tudo a ruir. O Flamengo perde o seu ímpeto, o Flamengo perde o jogo que vinha fazendo, até de certa forma naturalmente no primeiro tempo. O Flamengo não precisou esticar muito a corda para fazer 2-1 no Curitiba. Era uma atuação, se não era brilhante, mas era suficiente. E aí o Flamengo perde a capacidade de jogar por conta de ter tomado o empate. Aí você tem que voltar na declaração do Felipe, que está lá dentro, entende mais que a gente do ambiente, fala, parece que a gente perdeu a nossa força, ele tem que recuperar o mental. O Flamengo não recuperou esse mental. E por não ter recuperado o mental, ele começa a ser sufocado por um Curitiba que é muito inferior. Tem a entrada do Matheus Bianchi, acho que recupera ali o meio de campo. Tem uma opção, se não me engano, pelo Robson no início do jogo para escapar pela esquerda, porque todo mundo está vendo que a esquerda do Flamengo acaba sendo limitada defensivamente. Só que é mais que isso, é um Flamengo que para de se impor naturalmente. O chute do Gerson, ele não pode ser utilizado para explicar o jogo. O chute do Gerson, ele explica como o Flamengo depende de lances isolados de técnica de jogadores acima da média. Que o Gerson com a bola no pé... Assim com o Vitor, foi assim com o Vitor Pereira também. O que explica o jogo para mim é uma queda mental do Flamengo, um Curitiba abaixo que se impõe e um Curitiba que cria muito mais para fazer o terceiro. O Flamengo não criou o volume para fazer o terceiro. Faz, porque o Gerson é acima da média com a bola no pé. Então, acho que a declaração do Felipe sobre força e o que é o Flamengo quando toma um empate, o Flamengo cai muito, sente muito, Bruno. Basta ver o que aconteceu em Assunção, não foi? Exato. E ali se debruçava o debate da queda mental. Isso, e ali a gente foi muito na questão também do ambiente, de tudo que a torcida do Olímpia fez ali com méritos do que o time jogou, mas hoje você não tinha metade daquela pressão toda e mesmo assim o time sentiu. Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal do Placar TV, porque a gente vai falar sobre essa vitória, de certa forma enganosa do Flamengo por 3-2 sobre a equipe do Curitiba no estádio Couto Pereira. O Flamengo não jogou absolutamente nada, por sinal, a defesa armada pelo técnico Jorge Sampaoli é péssima, cometeu uma série de pichotadas nessa partida. Veja, o Curitiba abre o placar com um pênalti, um gol de pênalti marcado pelo Robson, logo depois na sequência também num pênalti cometido em Wesley, Gabigol acaba empatando, a Arrascaeta logo depois faz o gol da virada do Flamengo, 2-1, assim terminou o primeiro tempo, e o Flamengo claramente ali com o freio de mão puxado, né, concedendo várias oportunidades ao time do Curitiba. Não foi um resultado justo no primeiro tempo. Na segunda etapa veio o castigo, o gol do Edu, logo no início do segundo tempo, e aí o Flamengo claramente desmoronou. O problema não é só psicológico, o problema é técnico, o problema é tático. E o Flamengo mostrou isso com uma série de saídas de bola erradas da equipe. E aí no finalzinho, Gerson, médico e monstro, não jogou absolutamente nada. Talvez tenha sido o pior jogador em campo. Tira um coelho da cartola, chuta ali de fora da área para que o Flamengo empatasse, virasse o jogo. Virasse não, né? Mas fizesse o terceiro gol e terminasse a partida como vencedor. Uma vitória que não pode maquiar a série de problemas que esse time do Flamengo atravessa. Problemas de hierarquia, problemas táticos, problemas técnicos e problemas psicológicos. É um time que joga muito menos daquilo que pode render. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Para deixar claro, uma coisinha bem clara, que essa vitória do Flamengo contra o vice-lanterna, nos acréscimos, achada, essa vitória achada, não sirva para enganar torcedor. Porque torcedor é enganado muito facilmente. Nossa, nosso time venceu, fora de casa. Mais uma atuação patética desse Flamengo. Mais uma atuação sem vontade desse Flamengo. Mais uma atuação apática desse Flamengo. Parece que os jogadores do Flamengo não têm sangue. Porque, me desculpa, o Flamengo ele acha vitórias em talentos individuais. Ele acha vitórias em talentos individuais, como foi hoje do Gerson.
que achou esse chute no último minuto e serve para não ter um empate ridículo contra o Curitiba. Porque esse Flamengo não joga bola. O Flamengo que desceu do ônibus hoje, lá em Curitiba, ou ontem, não sei quando, já mostrando a apatia que tem. Um bando de torcedor na chegada do Flamengo lá no hotel. Um bando de torcedor. Muitos protestando, outros querendo um oi dos jogadores, um abraço. Todos passaram sem falar com o torcedor. Só o Felipe Luiz que falou assim, ó, de longe e seguiu. Nenhum olhou pro torcedor. Sabe por quê? Esse é o retrato do Flamengo de hoje. É um Flamengo que não respeita o seu torcedor. É um Flamengo que não respeita os 45 milhões de torcedores. A atuação hoje foi fraquíssima. Foi fraquíssima. Era uma atuação para empate ou derrota. E achou a vitória no minuto final. Curitiba teve várias chances ali para virada, para fechar o jogo com a vitória. Então, que o torcedor do Flamengo não se deixe enganar por essa vitória no último minuto. Porque se o Flamengo continuar do jeito que tá, vai levar uma sapatada do São Paulo na final da Copa do Brasil. Ou esse Flamengo começa a tomar vergonha, ou esse Flamengo começa a querer jogar futebol e respeitar o seu torcedor, ou nada vai mudar. O Flamengo vai passar uma temporada inteira sem título. Passou pelo Grêmio jogando mal também o último jogo. Tá colecionando mais atuações esse Flamengo. E que o resultado não engane o torcedor, porque eu acho que o Flamengo jogando assim vai ser atropelado pelo São Paulo. Ou alguém dessa diretoria que nunca teve pulso, resolva ter pulso para colocar limite nesse Flamengo, para exigir mais vontade desse Flamengo, ou as coisas vão ficar cada vez piores. São jogadores que, para mim, não honram a camisa desse Flamengo, já honraram. Muitos conquistaram vários títulos, hoje não. Hoje não estão mostrando vontade, não estão jogando garra. Mais um jogo insuportável do Flamengo. Mais uma partida apática do Flamengo. E o resultado vai enganar alguns, mas a maioria sabe que esse time não tá jogando nem um quarto do que pode jogar e não tá mostrando nem um décimo da vontade que poderia estar mostrando. Eu já dou meu boa noite aqui pro Bruno Prado, Bernardo Ramos, Flávio Prado tá chegando também. Agora, não dá pra gente elogiar essa partida do Flamengo hoje, Bernardo. Elogia o resultado, diminuiu pra 13 pontos do líder Botafogo. Agora, não adianta nada diminuir 13 pontos pro Botafogo jogando da forma apática como tá jogando, porque time nenhum dá uma arrancada heróica pra pensar em título brasileiro com a apatia e com a falta de sangue que tá esse time do Flamengo. Tudo bom, Pilhado? Boa noite. Não tá nada bom. Mas assim, vamos lá. Eu acho que a síntese de tudo isso que você falou aí é o Gerson, né? Que não jogou absolutamente nada, que deveria ter saído de campo quando o Sampaoli faz a mudança, quando ele coloca o Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, né? O Gerson era para ter saído. Aí ele tira Bruno Henrique, tira todo mundo. O Gerson fica em campo. O Gerson vai lá e faz o gol. Um golaço, aliás. E que isso não iluda o Flamengo também em relação à atuação do Gerson, que foi um horror. Aliás, o Gerson... E vem sendo um horror desde que voltou da França. Não tem jogado nada, não tem jogado absolutamente nada, né? Então ele resolve, eu acho assim, aquela atuação de médico e monstro. Uma atuação horrorosa e ele vai lá, resolve, faz o gol e sai comemorando, sai cheio de onda ali, né? Gritando, comemorando com o Bruno Henrique. Foi uma atuação ridícula do Flamengo. Se o Coritiba... É que o Coritiba é muito ruim. Se o Coritiba fosse um pouquinho melhor, o Flamengo teria perdido o jogo. A atuação do Flamengo, sobretudo no segundo tempo, foi péssima, foi um horror. Bom, eu vou passar pra você, Flávio Prado, vou passar pra você, Bruninho Prado. Agora, o que acontece com esse Flamengo? Porque eu não consigo aceitar, é revoltante você ter num grupo pelo menos 5 jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês, mais de R$1 milhão por mês, em dia. Vale a pena a gente dizer que esse Flamengo de hoje paga em dia esses jogadores. Dos titulares de hoje, 2 ali devem ganhar menos do que 500 mil por mês. Aí você tem jogadores que ganham altíssimos salários em dia, vocês têm jogadores que sempre tem o Maracanã lotado, né, com 63, 64 mil torcedores a cada jogo, 45 milhões de torcedores, como eu sempre falo. Me desculpa, não tem que jogar pra treinador. Porque muita gente diz, não querem mais o Sampaoli, tem que tirar o Sampaoli. Mas e a vergonha na cara de um time que só joga pro treinador?
Tem que jogar pelo salário que eles ganham. Tem que jogar pelo time que o Flamengo construiu, pelo torcedor. Cara, mais uma partida ridícula desse Flamengo. A gente não pode deixar o resultado enganar a gente. A gente não vai comentar por resultado. Eu sei que tem torcedor que vai ficar pilhado, tá reclamando, ganhou. Azar. É por torcedor como esse que o time do Flamengo continua a apatia que tá. A gente tá falando de um time que coleciona vergonhas nessa temporada, gente. A última foi a derrota pro Olímpia do jeito que foi. A atuação ridícula contra o Cuiabá, a atuação ridícula contra o Olímpia, a atuação ruim contra o Grêmio, ganhou ali no Maracanã com aquele pênalti achado, que também não foi nada. Teve mais uma atuação ridícula contra o São Paulo, que achou o gol também no minuto final. E aí? Até quando esses jogadores do Flamengo vão jogar quando eles quiserem? Porque tá ficando ridículo, Flávio e Bruno. Realmente foi uma atuação bem ruim do Flamengo, apesar da vitória, do resultado. É um time que tem talentos individuais, né? O Bruno Henrique no segundo gol faz uma grande jogada. O próprio Gerson, que concordo com o Bernardo, jogou muito mal. Eu teria até substituído antes, mas ele acha um belo chute de fora da área. Então, o que salva muitas vezes o Flamengo é que tem jogadores talentosos. Então, às vezes é o Arrascaeta, às vezes é o Gabigol, às vezes é o Bruno Henrique, o Gerson hoje com um chute bonito. Então tem jogadores talentosos, por isso consegue tirar aí no final alguns resultados, ganha um jogo aqui, outro ali, consegue buscar um empate, mas o time joga muito mal. É realmente preocupante. Independente do resultado, o que o Flamengo está mostrando é bem preocupante, pensando em Campeonato Brasileiro e pensando na final da Copa do Brasil. No segundo tempo teve um momento ali que o Flamengo errou 3 vezes seguidas a saída de bola. E o Coritiba não fez o gol porque falta qualidade, né? Se tem muita qualidade do outro lado, no time do Coritiba falta qualidade. Foram seguidos, assim, é um lance que quem quiser depois vai ver aí em algum lugar. 3 seguidas, saída de bola, volta no Coritiba, Coritiba finaliza. Aí, de novo, vai sair, dar de volta no time do Coritiba e o Coritiba finaliza. No mesmo lance, o Flamengo errou 3 vezes a saída de bola. A opção pelo Felipe Luiz também acho que é uma coisa aí que o Sampaoli deve ser questionado. O primeiro gol sai nas costas do Felipe Luiz, aí ele faz o pênalti. O Felipe Luiz eu respeito muito, eu acho um grande lateral esquerdo, um jogador que foi excelente na sua função de Copa do Mundo, de seleção, mas hoje não dá para ser titular com frequência, numa sequência como titular, num time como o Flamengo, né? O Ayrton Lucas, mesmo que tenha caído, é um jogador melhor, né? Antes ficava o Ayrton Lucas, ele apoia melhor, o Felipe Luiz defende. Hoje o Felipe Luiz também não defende bem. Bola em profundidade é muito complicada. Vão lembrar do jogo do Galo, que o Paulinho fez o gol lá em cima dele, nesse primeiro gol do Coritiba também, da mesma maneira, bola longa, e do outro lado também estava ruim a marcação do lado do Wesley. Então foi um jogo bastante fraco do Flamengo. O Gabigol teve abaixo, foi substituído pelo Luiz Araújo. Mais uma vez, né? E o Luiz Araújo, ele pelo menos ele busca jogo, né? Ele é um cara que incomoda o adversário, pelo menos. A Arrascaeta também não fez um bom jogo. Então foi um Flamengo bem abaixo. Ganhou o jogo, tem jogadores talentosos, então mesmo quando não joga bem, às vezes consegue resultado, mas preocupa, porque o time está jogando mal. Preocupa para uma final e também para o Campeonato Brasileiro, que ainda tem muita coisa. Agora, Flávio Prado, tem mais um mês aí para a final da Copa do Brasil. Essa é a sorte do Flamengo. Porque se o Flamengo, eu estava até conversando aqui com o Gabrielzinho Sá, nos bastidores, com a equipe da Jovem Pan, se essa final é na semana que vem, a chance do Flamengo ser atropelado pelo São Paulo, que é o time que mais vontade tem entre os times da Série A, esse São Paulo corre o tempo inteiro, busca o resultado o tempo inteiro, tem o Lucas Moura chegando, correndo para tudo que é lado. Se o Flamengo enfrenta esse São Paulo na semana que vem, a chance do Flamengo sair derrotado da final da Copa do Brasil já no primeiro jogo seria grande, na minha opinião. O Flamengo tem um mês. Mas o que desanima também, Flávio, a mim, ao torcedor do Flamengo, é que você não vê otimismo de as coisas melhorarem no Flamengo. Você não vê nenhum dirigente falar que as atuações do Flamengo estão ridículas, que as atuações do Flamengo estão apáticas, que o time está sem vontade. O que todo mundo consegue ver no estádio e na televisão, a diretoria do Flamengo não cobra que mude dentro do Flamengo. Que é o que a gente sempre fala. O que adianta enxergar os problemas do Flamengo e ninguém fazer nada? Porque todos seguem sem fazer nada. O próprio Gerson, que fez gol hoje, quebrou o nariz do companheiro e segue lá. Não foi afastado, não foi punido, não teve multa, não teve nada. Cadê a diretoria do Flamengo para exigir? Vem cá. Vocês podem começar a mostrar mais vontade, porque eu prefiro ver um time que perca jogando com vontade, tentando jogar,
do que como foi hoje. Um Flamengo ridículo, um Flamengo apático, um Flamengo sem vontade, achando uma vitória no minuto final. Não dá para o torcedor se enganar com isso, Flávio. Mas cadê a diretoria para fazer alguma coisa? Não vai fazer? Vai esperar a final da Copa do Brasil do jeito que tá? E aí, curtiu o vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com os amigos nas suas redes sociais, tá bom? Mais um vídeo, lembrando aí os créditos e os links estão na descrição dos canais parceiros. Valeu, galera, até o próximo.